pessoal, na aula de hoje vamos fazer esse sapatinho com pérolas em crochê. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer o nosso sapatinho, vamos precisar de um novelo do fio Cleia 1000, que será trabalhado em fio duplo. Então, vocês podem... Aqui a cor que você escolher fica bonita, porque o fio Cleia tem uma tabela de cores bem variada, então você pode aí ficar à vontade, porque se você faz ele amarelinho fica lindo, verdinho fica lindo, lilás, vermelho. Então, assim, eu já fiz ele em outras cores e realmente combina aí com a maioria das cores. Bem, aqui eu escolhi esse tom de rosa clarinho. Olha só como ele fica bem delicado. Além do fio Cleia, nós vamos usar agulha para crochê 1,75 e agulha para crochê 1,25. 1,75 para trabalhar a base do sapatinho e a 1,25 para trabalhar a florzinha de enfeitar o sapatinho. Vou usar aqui a cola universal da Círculo e as pérolas. Então, aqui eu vou usar a pérola 6 milímetros para fazer toda a volta, aqui depois da sola do sapatinho. E a meia pérola, que pode ser a número 8 ou número 10, para enfeitar a florzinha. E todos esses produtos que eu falei para vocês aqui, marcador de pontos, eu também vou usar, se você tiver, né, ou quiser comprar o marcador de ponto, que é sempre bem útil pra gente. E todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. O Mega Armarinho tem para vocês uma grande variedade de materiais para artesanato, então não deixe de conferir e visitar a loja para que vocês conheçam. Eu vou deixar aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho para que você possa visitar, conhecer, como eu estou dizendo, conferir as novidades que a loja recebe toda semana e conferir também as promoções. Bem, pessoal, e agora que a gente já tem a lista de materiais, já podemos dar início à aula do nosso sapatinho. Iniciamos fazendo um cordão com 14 correntinhas. Conto 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha começo a trabalhar fazendo um ponto alto para cada correntinha de base até chegar à última corrente da carreira. Cheguei na última correntinha da carreira, onde eu já fiz um ponto alto, e aqui eu trabalho mais 7 pontos altos juntos nessa última correntinha. Contando o primeiro, que já tínhamos feito, ficamos com 8 pontos altos juntos nessa última correntinha. Tem 1, 2, 3, 4, 5, vou completar os 8 e volto dando continuidade. Completei os 8 e já estou trabalhando a lateral, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Quando eu chegar aqui no último pontinho, também tenho que ficar com 8 pontos altos. Eu já tenho um desse lado, faço mais 7 e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Primeira carreira da sola finalizada. Inicio a segunda fazendo 3 correntinhas e caminho fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar no primeiro dos 8 que colocamos juntos na última correntinha da carreira. Então, eu paro um antes e aqui vamos trabalhar os aumentos, fazendo 2 pontos altos para cada um dos 8. Então, em cada um dos 8, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, para ficar no total com 16. Aqui eu já estou no primeiro dos 8, então, vamos trabalhar 2 juntos em cada um dos pontos. Faço meu ponto alto, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. E assim, vamos caminhar
até completar os 8. Colocando 2 em cada um, ficaremos com 16 pontos altos nessa parte arredondada da solinha. Próxima lateral, um ponto alto para cada ponto da base, e aqui nos 8 do outro lado, vamos colocar 2 altos juntos em cada um dos 8, ficando com 16, como já estamos trabalhando desse lado. Carreira finalizada. Agora eu vou trabalhar a carreira final da sola, fazendo um meio ponto para cada ponto da carreira de base, continuando com os aumentos em cada uma das partes arredondadas. Inicio com 2 correntinhas, laçada na agulha como se eu fosse trabalhar um ponto alto, mas pego as 3 laçadas de uma única vez. Dessa forma eu trabalho até chegar no primeiro dos 2. Um meio ponto para cada ponto da carreira de base. Aqui já estamos em cima do primeiro dos 2. Então, eu venho e trabalho um meio ponto, volto no mesmo, mais um meio ponto. Então, fiquei com 2 pontos nesse primeiro. No próximo, só um ponto. No próximo, 2 pontos juntos. No próximo, só um meio ponto. No próximo, faço um meio ponto, volto nele novamente, faço mais um meio ponto, ficando com 2 pontinhos no mesmo ponto. Dessa forma, eu vou até chegar no último dos 2. Então, aqui eu vou fazer o aumento, o último fica sozinho, só um meio ponto. Caminho fazendo um meio ponto para cada ponto da carreira de base, e aqui desse lado, na parte arredondada, faço 2 meio ponto no primeiro, 1 no segundo, 2 no primeiro dos 2, 1 no segundo, 2 no primeiro dos 2, 1 no segundo. E assim caminho até finalizar a carreira. Finalizei a carreirinha da sola, agora eu vou pegar a minha agulha 1,25, porque vamos trabalhar a carreira de colocação das pérolas. Então, eu venho, dou uma esticadinha na minha laçada, passo a agulha por dentro da pérola, volto no ponto, puxo a laçada. Aqui a gente vai com bastante jeitinho, porque a gente tá trabalhando com fio duplo. E passa a laçada por dentro da pérola. Aqui nós não temos ponto de base ainda, então temos que passar dessa forma. Venho e passo a laçada por dentro das 2 laçadinhas. Faço 1, 2, 3 correntes. Agora, eu pego a próxima pérola, passo por dentro da agulha, pulo um pontinho de base, venho no próximo. Puxo a laçada, passo por dentro da pérola e vou passar por dentro dessa laçada que está esticada atrás do ponto, olha lá. Quando a gente vira, a gente consegue ver um fio aqui, o fio duplo, né? Que fica bem atrás da pérola, então eu passo a agulha por ele. Aí eu fico com 3 laçadas na agulha. Passo por dentro de 2 e depois por dentro das outras 2. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, pego a pérola, passo por dentro da agulha, pulei a de base, venho no próximo. Passo o fio por dentro da pérola. Temos 2 laçadas, precisamos de 3 para fazer o ponto alto. Então, eu passo a agulha por trás da laçada que está aqui atrás da pérola e fico com as 3 laçadinhas. Pego 2 e pego mais 2. Uma corrente de separação, pego a minha pérola, passo por dentro da agulha, pulo um ponto de base,
Venho no próximo, passo a laçada por dentro da pérola e a agulha por trás do fio que está atrás da pérola. Fiquei com 3 laçadas, pego 2 e mais 2. Assim, nós vamos trabalhar em volta de toda a base, onde eu volto para trocarmos a agulha e dar continuidade à base do sapatinho. Depois de dar a volta em toda a base, eu volto a trabalhar com a agulha 1,75, onde faço 3 correntinhas, um ponto alto no espaço das correntes, da correntinha, né? Uma correntinha entre os pontos. Um ponto alto sobre o ponto alto de base, um ponto alto no espaço da corrente. Um ponto alto sobre o ponto alto de base, um ponto alto no espaço da corrente. E dessa forma, eu vou contornar toda a carreira. Finalizei toda a volta da carreira e já iniciei a próxima carreira, trabalhando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Eu vou colocar o meu sapatinho para marcar aqui a quantidade de pontos para formar o peito do pé, fazendo as diminuições, colocando ele numa superfície reta e me guiando aqui pela carreira de correntinhas. Então, deixei ele bem retinho e contei aqui 8 pontos altos. Então, ficamos com 8 pontos de um lado, 8 do outro, para pegar de 2 em 2. Onde temos agora 16, 8 de cada lado, ficaremos com 8 no total. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma: laçada na agulha, e como se eu fosse fazer um ponto alto, eu faço só a metade do meu ponto alto e deixo na agulha. Venho no próximo, faço só a metade do meu ponto alto e deixo o restante na agulha. Quando eu tenho as 3 laçadas, eu pego as 3 de uma única vez. Então, onde eu tinha 2 pontos na carreira de base, fiquei com apenas um. Próximo ponto, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha, venho no próximo, metade do ponto alto e deixo na agulha, pego os 2 de uma única vez. Esse bloquinho que eu formei aqui, ou seja, os 2 que eu peguei juntos, eu vou chamar aqui de bloco mesmo. Então, eu tenho que ficar nessa carreira com 8 blocos. Eu tenho aqui o primeiro, o segundo, vamos agora para o terceiro, metade do ponto e deixo na agulha, metade do ponto deixo na agulha, fecho as 3 laçadas juntas. Então, olha lá, 1, 2, 3 bloquinhos. Vou formar os 8 blocos e volto para finalizar essa carreira. Fiz os 8 bloquinhos e a gente já começa a ver o formato do sapatinho, ó. Essa parte vai curvando, formando o peitinho do pé. Já voltei a trabalhar em ponto baixo, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, até chegar ao último pontinho da carreira, fechando com um ponto baixíssimo. Dei a volta em toda a carreira, finalizei com um ponto baixíssimo e já percorri fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, até restarem os 2 últimos pontos baixos, antes dos primeiros 2 altos do primeiro bloquinho que eu peguei de 2 em 2. Então, aqui eu já começo as diminuições, 2 pontos antes. Metade do ponto alto e deixo na agulha, metade do ponto alto e deixo na agulha. E agora eu venho percorrendo, fazendo esse mesmo trabalhado, pegando de 2 em 2 pontos altos juntos, até chegar ali ao final das diminuições. Como nós começamos 2 pontos antes, nessa segunda carreira de diminuições, nós vamos passar 2 pontos depois da última diminuição da carreira de base. Então, aqui seria o último bloquinho. Então, eu venho um ponto depois, faço a metade do ponto e deixo na agulha. Próximo ponto que vem depois, que seria o segundo, faço a metade e deixo na agulha. Faço a metade, deixo na agulha,
fecho os dois de uma única vez e volto a trabalhar em ponto baixo, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base até finalizar a carreira. Terminei a segunda carreira de diminuições e já fiz a terceira, trabalhando da mesma forma que a segunda, 2 pontos baixos antes do primeiro bloquinho. Eu já comecei as diminuições, diminuí a parte da frente e passei 2 pontos depois, o restante da carreira todo em ponto baixo. Dessa forma, nós já temos a base do nosso sapatinho prontinha. Aqui atrás, na parte do calcanhar, eu até já coloquei os marcadores. O marcador, ele é colocado da seguinte forma: eu venho aqui exatamente no ponto em que eu finalizei a carreira, a última carreira da base, e coloco o marcador. Conto 22 pontos e coloco o outro marcador. Então, nessa parte de trás do calcanhar, nós vamos trabalhar agora 2 carreiras em ponto baixo. Então, eu viro o meu trabalho. Faço 2 correntinhas e já começo a trabalhar, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base até chegar ao outro marcador. Quando eu chegar ao outro, eu viro o meu trabalho e também volto trabalhando em ponto baixo. Então, depois dessas 2 carreiras de vai e volta, nós vamos dar continuidade fazendo a parte do fecho, onde vamos trabalhar as correntinhas para fazer o lacinho, a tirinha de amarrar e dessa forma finalizar a base do sapatinho. Detalhe, nós não vamos quebrar o fio, então eu termino essas 2 carreiras e depois vamos trabalhar as tirinhas de uma única vez sem precisar emendar o fio. Finalizei as 2 carreiras em ponto baixo, de vai e volta, e aqui eu fiz 35 correntinhas. Agora, eu trabalho pulando a primeira, venho na segunda e começo a trabalhar em ponto baixíssimo, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira de base. Então, assim eu venho até finalizar esse cordãozinho de correntinhas. Quando eu chegar na base do sapatinho, eu trabalho novamente um baixo para cada ponto da carreira de base, faço mais 35 correntinhas e volto trabalhando em baixíssimo, e volto também depois de finalizar essa parte para arrematarmos o fio e darmos os acabamentos finais no nosso sapatinho. Percorri fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, fiz o cordão com 35 correntinhas e voltei trabalhando em ponto baixíssimo. Aqui, agora eu só vou dar um acabamentinho na parte da frente, então eu venho descendo aqui em ponto baixíssimo. E vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira de base, em volta aqui de toda a base. Então, ele vai ficar com esse acabamentinho, ó, como se ele tivesse do avesso, mas ele dá um relevinho e fica bem bonito. Então, eu contorno aqui, subo esse pedacinho e finalizo aqui onde eu iniciei o primeiro cordãozinho de amarrar. Aí, eu fecho aqui, fazendo o último baixíssimo, e arremato o fio. Depois, vamos dar o acabamento na sola e fazer um enfeitinho da parte da frente. Finalizei a base e só assim o meu sapatinho já está bem bonitinho. Mas eu aqui vou dar um acabamento na sola e enfeitar a parte da frente ainda. Então, aqui na primeira carreira, depois da sola, nós fizemos a colocação das pérolas. Entre uma pérola e outra, eu pulei um pontinho. E é bem nesse ponto que eu pulei
que eu trabalho um baixo, 2 correntes e faço um ponto alto. Venho no próximo espaço, naquele pontinho que pulamos entre uma pérola e outra, faço um ponto baixo, 2 correntes e um ponto alto. Próximo, a mesma coisa, venho no pontinho que pulamos, prendo com um baixo, faço 2 correntes e um ponto alto. E dessa forma eu vou circular toda a base do sapatinho. Terminei de contornar aqui toda a parte de baixo, ó, a base do sapatinho, fazendo esse biquinho. Agora, eu vou fazer uma florzinha bem simples de crochê, trabalhando com o fio cleia único e agulha 1,25. Iniciei com 5 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Faço 1, 2 correntinhas e vou trabalhar aqui em meio ponto, até completar 12 pontos. Então, laçadinha na agulha, pego as 3 laçadas, laçadinha na agulha, pego as 3 laçadas. Quando eu completar os 12 pontos, volto para fazer as argolinhas de base para as pétalas. Trabalhei em meio ponto até completar 12 pontos. Agora, eu trabalho 3 correntes, pulo uma de base, venho na próxima, um ponto baixo. 3 correntes, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto baixo. 3 correntes, pulo um ponto, venho no próximo, um ponto baixo, até formar 6 mini argolinhas. Finalizadas as argolas, vamos trabalhar as pétalas. Um ponto baixo, uma corrente. Trabalho em ponto alto agora, 1, 2, 3, 4. Uma corrente e um baixo. Venho para a próxima argola, um baixo, uma corrente. 4 pontos altos. Uma corrente e um baixo. Dessa forma, até completar as 6 pétalas. Terminei a florzinha. Pego aqui a minha meia pérola. Aqui a minha é a número 10. E eu vou usar a cola universal. Pingo um pinguinho de cola no miolo da florzinha. E coloco a minha meia pérola. Agora, eu venho aqui no centro, na parte de cima do sapatinho, repito o mesmo processo. Coloco um pouquinho de cola, venho com a minha florzinha, aplico e espero agora a secagem. Mais ou menos em torno de 5 a 10 minutinhos, já está sequinho. Bem, aqui já tem o nosso sapatinho prontinho, já finalizado. Então, dessa forma, nós também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!